Então, pessoal, essa aqui é a agenda, uma agenda curta. A ideia aqui, eu sei que tem muita gente que já conhece o que é Mercado Livre, mas também sei que tem muita gente que não conhece o que é esse mundo, né? Então, vou fazer uma breve contextualização do que é o Mercado Livre, né? Qual foi essa abertura que está todo mundo falando aí, né? O que é esse consumidor varejista, enfim. Vou mostrar para vocês o potencial de oportunidade que a gente está tratando nesse programa aqui de indicações e de recomendações. E, por fim, o modelo aí, de fato, financeiro que interessará a todos nós. Então, abrindo aqui, né, só para... Deixa eu colocar meu... Então, só para contextualizar todo mundo, né, hoje o setor elétrico, ele é dividido em quatro grandes frentes, né? Os geradores, né, são aquelas usinas de várias fontes que geram e injetam energia na rede elétrica. Tem as linhas de transmissão, que é essas que a gente vê quando vai numa estrada, enfim, você vê aquelas grandes linhas com torres metálicas, enfim, que transportam a energia, chegam até as distribuidoras, que por sua vez derivam essa energia, né, para todos os tipos de consumidores, né? A gente em casa, a indústria, o comércio, o varejo, o consumidor rural, enfim, então toda a malha de distribuição é o que representa essa tela aqui. As linhas que vocês estão vendo na cor branca, né, são essas linhas contínuas, é o que a gente chama de mundo físico. Então, hoje, né, a gente em casa, ou uma indústria que ainda está no mercado cativo, né, ela está linkada diretamente com a distribuidora e ela paga, né, numa fatura de energia, basicamente três componentes, né? A demanda, né, que é a potência contratada, o uso da rede de distribuição, que é o que a gente chama de custo-fio ou infraestrutura, e o terceiro, que é a energia elétrica propriamente dita, né? E reparem que no consumidor livre, né, quando este consumidor decide migrar para o Mercado Livre, o mundo físico dele continua sendo, né, daquela concessionária, daquela distribuidora local onde fisicamente ele está conectado, mas ele acaba pactuando, né, fazendo um contrato bilateral diretamente com uma comercializadora, um gerador de energia. No caso aqui desse mercado que a gente chama de varejista, obrigatoriamente com a Econ comercializadora ou Econ varejista. Tá bom? Quais são os benefícios, né? Quando a gente fala de Mercado Livre, né? Vamos migrar para o Mercado Livre, a gente só fala basicamente nesse primeiro item, que é a redução de custos, né? E que, de fato, ele é o principal fator que motiva as empresas a saírem do mercado cativo e migrarem para o Mercado Livre. Mas existem outros benefícios também, né? Uma liberdade de negociação, como é um contrato bilateral entre consumidor e Econ, né? Esse consumidor consegue determinar ali um prazo de pagamento, consegue pedir, né? A gente consegue negociar um prazo de pagamento, uma flexibilidade do consumo de energia elétrica dele, enfim, tem uma série de condições comerciais que ele pode negociar. Lembre que eu falei para vocês que quando a gente paga a fatura tem três componentes ali dentro, né? Este contrato de energia, né? Ele representa mais ou menos uns 65% do custo total com energia. Então, o cliente sabendo qual é o preço futuro que ele pagará, né? Pela energia elétrica, sabendo que ela é reajustada pela inflação, enfim, ele tem uma previsibilidade muito melhor dos seus custos do que hoje, né? A caixa preta do reajuste da distribuidora, que quando vem um reajuste de 8, 10, 15%, ele absorve totalmente esse impacto, né? No Mercado Livre, ele não tem o incremento de custos através das bandeiras tarifárias, né? Assim como a gente também sente em casa essa dor, que é basicamente o acionamento das termoelétricas quando a gente tem uma condição desfavorável de reservatórios, né? No Mercado Livre, né? E aí a gente vou fazer um paralelo aqui com a chamada GD, que é a geração distribuída, né? Ou as fotovoltaicas, né? Mesmo que o consumidor não instale fisicamente um painel fotovoltaico, por exemplo, ele pode certificar no Mercado Livre que a energia dele é proveniente de uma fonte renovável, sustentável, né? Então, esse também é um benefício. E por fim, né, a gente desde criança aqui, todos nós, né, pai e mãe sempre diz para nunca tomar banho, né, no horário de pico, naquele horário de ponta, que é das 6 às 9, né, que a energia custa mais caro e de fato custa. E no Mercado Livre, o preço da energia elétrica, ele é o mesmo, tanto no horário de ponta, horário de pico, quanto fora a ponta, tá? E recentemente, está aqui a carinha da portaria do Ministério de Minas e Energia, foi divulgado
através do Diário Oficial da União no dia 27 de setembro do ano passado, essa abertura do mercado, né, que define que a partir de janeiro de 2024, né, todos os consumidores do grupo de alta tensão poderão migrar para o Mercado Livre, né? Hoje, né, depois eu vou fazer para vocês aqui um comparativo entre o mercado atacadista, que é a condição que a gente tem atualmente, né, possível de que um cliente possa migrar para o mercado, e o que acontecerá, qual é a diferença desse mundo varejista, tá? Que só uma carinha para vocês aí, saiu em várias manchetes, em vários veículos aí de comunicação essa notícia. A gente está com um sprint aí de aproveitar um momento de mercado e que basicamente todos os nossos principais concorrentes estão olhando também para esse mercado de varejo. A gente está correndo muito atrás da máquina e até por isso esse é um dos canais aqui que a gente entende como um poder muito grande da gente fechar negócios. Então, basicamente, o que muda, né? A regra determinava que consumidores com demanda contratada acima de 500 quilowatts, somente esses caras poderiam migrar para o Mercado Livre. Quem é esses caras, né? São caras com faturas ali acima de 70, 80 mil reais, né? Então, são grandes empresas, né? Boa parte dessas empresas já estão no Mercado Livre, que é o que a gente chama do modelo atacadista, que até ano passado é onde a gente tinha o nosso foco principal. No modelo varejista, na coluna da direita aqui ao lado, qualquer consumidor, desde que esteja na alta tensão, poderá migrar para o Mercado Livre em algum momento a partir de 2024. Por que eu falo algum momento? Porque depende muito do contrato que o cliente tem com a distribuidora, né? Não é um contrato padrão. Cada cliente tem um início de fornecimento e, consequentemente, um fim para esse fornecimento. Então, tem que ser avaliado caso a caso qual é essa data que o cliente pode migrar para o Mercado Livre. Uns vão ser, a gente fechou alguns negócios já, né? De caras que vão entrar só em outubro de 2024, por exemplo, né? Então, basicamente, esse é um dos critérios, né? Para um cliente poder migrar para o mercado. A migração no modelo atacadista, eu vou resumir aqui, né? Ele é um modelo muito mais burocrático, né? O consumidor tem que se envolver muito mais, tem que assinar uma série de documentos de adesão, né? Então tem uma burocracia que a própria CCE, né? Que é a Câmara de Comercialização de Energia, ela exige de um consumidor que migra, né? Que se torna um agente, né? Atacadista. Enquanto que no modelo varejista é um processo, ele é muito mais simplificado. No modelo varejista, é como se todos esses clientes que a gente tem fechado negócios e fecharemos outros vários daqui para frente, eles entram como se fossem filiais da Econ. Então, a Econ varejista, quem assumirá toda a responsabilidade, né, de encargos setoriais, né, de algumas o próprio fornecimento de energia, com que assume esses riscos, né? Então, quando a gente compara um modelo a outro, o modelo varejista, quando a gente olha do preço da energia, ele é até um pouco mais caro, porque claramente isso é precificado. Por fim, o processo mensal, né? No mercado atacadista, ele tem uma série de obrigações, eu vou mostrar para vocês logo na sequência, enquanto que no modelo varejista ele só tem duas, que é pagar a distribuidora local, né, que fisicamente continuará distribuindo, né, e levando a energia até o cliente, que é o mundo físico que eu comentei aqui no início do nosso bate-papo, e uma outra fatura, que é a fatura da Econ comercializadora. Então, modelo atacadista até ano passado, o que era, né? Então, o cara tinha uma fatura da distribuidora, ele tinha uma fatura do seu fornecedor de energia, que por vezes era a própria Econ comercializadora e que outras vezes era um terceiro, né? Eram outros fornecedores, geradores de energia. O cliente pagava para a Econ pela gestão, né? Por ajudar a esse cliente a acessar o mercado, né? Como eu falei que tem uma certa burocracia para isso. E além disso, né? Com budget, com estratégia de compra, né? O pessoal ali, o time do Gus, do front de atendimento de cliente, quem cuida muito dessa frente, né? E o cara tem N obrigações lá dentro da CCE através de uma conta específica que ele abre lá no Banco Bradesco. No modelo varejista, a vida do cara é muito mais simples. O cara continua pagando a infraestrutura, né, o custo fio que eu comentei aqui, e uma outra fatura da Econ. Simplesmente isso, né? E claramente é desejável que esse resultado, esse somatório da distribuidora com a conta da Econ,
seja mais barata do que a fatura que ele tem hoje na mão no mercado regulado ou mercado cativo. Nos últimos meses, né, dadas as condições de mercado atual, a gente tem aí visto economias na ordem de 20%, 25%. Está girando em torno disso, tá bom? É importante frisar que o cliente, mesmo no modelo atacadista ou o varejista, que é o nosso foco aqui, agora eu vou me orientar somente para o varejista, ele tem um trâmite necessário a fazer. Então, tem um passo a passo para a migração. Eu não vou entrar em cada um desses detalhes aqui, mas esse ciclo do item 1 ao item 5, que é de fato quando ele entra para o Mercado Livre, ele dura pelo menos 180 dias, né? Se a gente der sorte de um cara coincidir ali com a data que ele tem que denunciar o contrato com a distribuidora, né? Com sorte, esse prazo é de 6 meses. Mas a gente tem, a média é mais ou menos aí uns 10 meses, esse é mais ou menos o tempo médio que o cara migra. Dei o exemplo para você recente, que um cliente fechou com a gente mês passado, em fevereiro de 2023, e migrará só em outubro de 24. Então, ele tem aí mais do que 12 meses. Tá? Da minha parte era isso, foi super rápido.